Voltando com o perfil de hoje, conversando com o deputado Milton Rangel. Deputado, deixei uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor analisa o mercado de trabalho para o jovem hoje em dia? O senhor que começou a trabalhar jovem e construiu uma história, não só nas empresas particulares, como a sua própria. O senhor se tornou empresário. Como é que o senhor vê hoje esse mercado de trabalho? O mercado de trabalho hoje para o jovem é mais desafiador, né? Quer dizer, as coisas estão muito mais informatizadas, muito mais automatizadas. O ingresso no mercado é mais, como é que se diz, é mais trabalhoso, né? As pessoas, os jovens hoje têm dificuldade de conseguir o seu primeiro estágio. Os programas de incentivo de estágio devem ser aumentados, devem ser acrescidos. Hoje você tem muito pouco programa, tem muito pouco estímulo, né, ao estagiário, a você desenvolver um programa efetivo de estágio nas grandes empresas, né, nos grandes conglomerados. Hoje você não tem rotinas, né, de utilizar a mão de obra do estágio como se tinha antigamente. Antigamente você tinha muito mais integração da universidade com a empresa. As empresas iam nas universidades procurar o profissional para fazer estágio nas suas. Então tinham diversos anúncios, diversas colocações. Na minha área especificamente, na área de informática, eu não terminei a faculdade desempregado. Eu já trabalhava durante a faculdade. Enquanto eu estava na PUC, estudando na PUC, eu me formei na PUC, e eu me lembro que eu estagiava dentro da PUC. Tinha um que a gente chamava de CPD, né? De block time, de hora blocada para outras empresas, e aquelas pessoas buscavam alunos dentro da própria faculdade para trabalhar com eles. Então eu saía do banco de sala de aula e ia para dentro da PUC mesmo trabalhar como estagiário das empresas que ali atuavam, como programador, como analista de sistemas. Então você tinha muito mais integração, muito mais necessidade e estímulos à prática do estágio, que eu acho que hoje é uma coisa que falta no nosso mercado. Talvez seja o nosso pecado de não conseguir conciliar o jovem aprendiz com o mercado de trabalho. Exatamente. As empresas procuram menos, também porque temos menos chance agora, né? O mercado está mais enxuto. Mais enxuto. Né? Voltando lá para a história do Banerj, lá o senhor começou a sua militância política, digamos assim, né? Uhum. Começou a participar de movimentos sindicais e aí daí para a vida política teve um caminho interessante. Como é que foi esse caminho? E alguns bons encontros. Eu me formei, na realidade, logo depois que eu me formei, logo depois que eu fui para o mercado, eu comecei a disputar vaga no mercado e trabalhei em algumas empresas do mercado, entre elas a atual, trabalhei na Nuclebras, atualmente empresas nucleares, né? E trabalhei no CLEP, no Clemon, aliás. Trabalhei em algumas empresas, na antiga rede ferroviária federal, que eu acho que não existe nem mais, hoje foi tudo privatizado na área da rede ferroviária. Trabalhei também na ARSA, Administração de Aeroportos S.A., que é atualmente essa empresa aí que administra aeroportos, também mudou de nome, mas é a mesma empresa. E Infraero, né? Atualmente Infraero. Trabalhei em algumas empresas estatais e não estatais, privadas. E depois fui ao Banerj, fui contratado no Banerj e me fixei no Banerj porque tinha uma proposta de técnica de trabalho, e naquela época, né, o romantismo da tecnicidade, né, a gente estava buscando sempre se aperfeiçoar, se especializar. Eu era um apaixonado pela informática na época e buscava sempre me aprimorar. Mas antes durante essa questão, eu fui chamado a ajudar a fundação do PSB. A minha militância política começa aí. O PSB foi fundado na empresa que meu pai era sócio. Meu pai era sócio de Roberto Amaral, nosso ex-ministro, Roberto Amaral, e a empresa, o PSB foi refundado lá no escritório deles, ali no Largo do Machado, no edifício São Luís, no prédio do edifício São Luís. Por acaso, a minha esposa trabalha hoje, tem um escritório nesse mesmo prédio. E foi fundado ali. Meu pai tinha uma agência de publicidade ali junto com o Roberto Amaral, e eles fundaram o PSB ali, Jamil Haddad, Roberto Amaral, meu pai, Anália, Jaimão, e Tite Borges, várias pessoas daquela época fundaram o PSB ali no escritório do meu pai. Eu participei dessa fundação e participei ativamente da militância. Meu pai não tinha tempo para isso, mas eu ainda tinha um tempo disponível para isso e comecei a militar no PSB, ia participar de todas as discussões do PSB e acabei virando tesoureiro do PSB
tesoureiro do Estado do Rio de Janeiro, do PSB, o que era uma coisa de contar nada, né? Porque o dinheiro não entrava, então não tinha participação partidária, então o dinheiro mesmo não entrava. Depois, no Banerj, eu me envolvi com a militância sindical. Cheguei até a disputar uma eleição para o sindicato dos bancários, não ganhei, perdi, mas cheguei até a disputar uma eleição como membro da diretoria de uma chapa, né, do sindicato. E o seu interesse pela política começou por aí? Foi nessa época que o senhor começou ou veio mais tarde? Não, veio mais cedo. Eu já, na época da ditadura militar, a gente já participava de alguns protestos, de algumas atividades lá no meu científico, que meu pai não escute o programa, porque na época ele tinha muita preocupação com isso. A gente já militava, já participava de umas manifestações, aquelas manifestações de protesto que eram reprimidas violentamente, e a gente fazia aquele movimento. Então participei disso ali. Eu estudava no Mário Pena da Rocha, ali em Vila Isabel, perto do antigo Jardim Zoológico, e a gente já participava ali atrás, lá atrás dessas coisas. Mas ali era muito reprimido, né? Quer dizer, você não podia avançar. Mas pelo menos a ideia já vinha sendo construída. Já, com certeza, com certeza. Meu pai sempre teve uma formação política muito forte, sempre discutia política comigo em casa, e a gente conversava muito sobre as coisas que estavam acontecendo no Brasil, nessa época e posterior a essa época também. Mas já na questão do Banerj, quando eu estava no Banerj, já casado, já afastado, quer dizer, familiarmente, já constituindo uma minha família, né, minha própria família, e aí eu comecei a militar no sindicato, comecei a disputar a eleição e começamos a fazer alguns trabalhos, né, a nível de Banerj, a nível de briga, de luta pelo Banerj. E o senhor depois foi participar do impeachment do Collor. Essa história daí, inclusive, quase todo brasileiro gostaria de estar lá naquele dia. Eu também. Pois é. E o senhor cavou uma oportunidade de estar e viveu uma história maravilhosa nesse dia. Essa passagem na minha vida foi sensacional. Foi. Conta aí pra gente como é que foi. Rogério, é uma coisa que, na época, nós estávamos no meio do movimento sindical do Banerj, no meio de uma greve, e eu participando de piquetes, dessa coisa toda, e a greve já estava consolidada e sem nenhuma possibilidade de avanço, estava naquela fase. A greve tem um início e depois fica difícil de acabar, né? Toda greve é assim, você começa com facilidade. Acabar uma greve naquela época, principalmente, era muito difícil, você conseguia acabar a greve. Então eu estava naquele marasmo, a greve naquela fase de estabilização. E o impeachment do Collor sendo discutido, sendo para ser votado. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu tenho que ir para Brasília. Eu não vou ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou participando de mais, não tem mais nada para eu construir aqui. Já está tudo construído aqui em termos de movimento sindical. Eu vou para Brasília, eu vou dar um jeito para Brasília. E tinha um amigo, tem um amigo, José Pedro, lá em Brasília, que na época era chefe de gabinete do Pedro Simon, do senador Pedro Simon. Exatamente. E ele me convidou. Eu liguei para ele falou, não, Milton, vem para cá. Eu falei, olha só, mas eu não quero ir para ficar no bolo lá fora, não, levantando bandeira. Eu quero estar lá dentro, eu quero que você me coloque no plenário, eu quero estar no plenário. Eu quero assistir de camarote. Queria pouca coisa. Pouca coisa, né? E acabei tendo muito mais do que eu pedi. Pois é, porque aí teve um jantar memorável nesse exatamente. dia. Que foi um acaso, mas foi um acaso interessantíssimo. Exatamente, uma coincidência daquelas que acontece uma vez na vida, né? E eu estava lá pedi isso a ele falou, não, Milton, vem pra cá que você fica comigo, eu vou te botar no plenário, já vou pegar o convite para você aqui, para você ir pro plenário, para assistir na galeria aqui do plenário, e você vem pra cá. Aí eu peguei, não teve nada, peguei um avião, falei pra esposa, tô indo pra Brasília, essa ninguém me tira. E fui. Também era viver um momento histórico. Viver um momento histórico importantíssimo para mim. Um divisor de águas do país. Um divisor de água importantíssimo naquela época. E eu tinha feito a campanha do Lula, a campanha do Lula pro Collor, na disputa com o Collor, no último domingo de campanha do segundo turno, eu estava hospitalizado. Na sexta-feira eu fui hospitalizado no sábado, com uma infecção, uma febre altíssima. E eu tinha montado todo um esquema que ia ter um grande evento na praia no sábado. E como é que eu vou ficar aqui no hospital? Não posso ficar aqui no hospital. Sábado de manhã, eu saí do hospital e fui para o evento, passei o domingo inteiro na praia de Ipanema, vendendo naquelas barraquinhas, vendendo estrelinha do Lula, e Lula lá, e estava eu lá naquele processo ali, mesmo com febre.
Mas voltando aí, então, quer dizer, eu já tinha participado da campanha do Lula, brigado pelo Lula, e perdemos a eleição para o Collor de Mello. Agora, participar do impeachment era importantíssimo, né? Essa questão, por tudo que aconteceu, das histórias todas que a gente sabe de PC Farias e Collor de Mello, né? Mas então, o senhor conseguiu entrar no plenário? A pergunta que não quer calar. Entrou no plenário e assistiu tudo, de camarote. Assisti toda aquela votação, mas o mais importante aconteceu na noite anterior, porque quando eu cheguei, no dia anterior, o Zé Pedro chegou para mim e falou assim: Milton, olha só, eu tenho uma missão, você quer me ajudar ou quer ir para o hotel, quer ir lá para casa, quer ficar lá em casa ou quer me ajudar? Qual é a missão? Eu tenho que organizar um jantar lá na casa do senador. Eu falei, cara, eu não vou ficar em casa de bobeira, eu vou contigo, te ajudo no que eu puder. E organizar era contratar as coisas, não era fazer comida, porque nem eu nem ele sabíamos fazer comida, né? E aí vamos comprar uns frios, uns negócios assim, né? Era dar ideia. Era dar ideia, exatamente. Era chegar e, ó, me dá isso aí. Era mais ou menos assim. Eu fui ajudá-lo, fiquei participando daquele processo todo. Aí, quando chegou a noite, fomos para a casa do senador, Pedro Simon, para ver o jantar, e aí acabou vindo um jantar que o senador Maurício Correia, na época, tinha contratado também. E aí levou um jantar para lá, quer dizer, todo o nosso trabalho foi em vão, porque chegou um jantar pronto, com garçom, com não sei o quê, com buffet, com tudo bonito, e o nosso ficou como entrada. Superior ao de vocês. Muito superior. O nosso era só queijos e vinhos e frios, só petisco. Então aquilo ficou de entrada, o nosso jantar ficou de entrada. E teve um jantarzaço lá, mas o importante não foi a comida, nem nada disso. O importante foi a presença. Eu, na véspera do impeachment, jantei com Itamar Franco, presidente da República, no dia seguinte seria o presidente da República, com Fernando Henrique Cardoso, que 2 anos depois viraria o presidente da República, com José Serra, Mário Covas, saudoso Mário Covas, e outras pessoas, toda aquela equipe do Itamar, que virou chamado de Turma da Maçaneta, todos estavam lá no jantar. E eu ali, Milton Rangel, ali naquele bolo, sem nada, com um grevista de Banerje, militante sindical, ali naquele jantar, perdido naquele jantar. Mas foi maravilhoso, um jantar maravilhoso, muita negociação, muita costura política sendo feita de última hora. Foi muito bacana, foi uma experiência. Você presenciou um fato histórico. A montagem de um ministério e no dia seguinte a votação de um. Exatamente, a montagem de um governo, a costura da montagem de todo um governo novo. E no dia seguinte participei da consolidação desse governo. Quer dizer, foi o impeachment do Collor, aquele impeachment toda aquela cena que a gente vê aí nas reprises aí de televisão, ele saindo com aquela empáfia toda de dentro do palácio, né? Que a gente lembra muito bem, o homem que tem aquilo roxo, né? Aquelas histórias todas. E a gente estava se livrando daquilo e virando essa página na história, né? O que lhe chamou mais atenção nesse encontro? Foi a postura dessas pessoas, a postura política dessas pessoas. Eram posturas de seriedade, não era uma postura de negociatas, né? Como a gente ouve falar muito. Era uma postura de efetivamente dar governabilidade ao presidente que ia assumir, que era o Itamar Franco. Era uma postura nessa direção. Era de colocar o presidente Itamar Franco com condições de dar a volta por cima, de virar aquela página efetivamente com respaldo político, já que tinha uma oposição muito forte, aquela posição que era o PT, que ficou fora disso. O PT não pactou com isso, quer dizer, Lula ficou do outro lado da mesa e não pactou com isso. Então tinha uma oposição, né? Tinha uma construção política muito complexa. Então o momento ali não era de negociar, me dá meu delicado para cá, né? Divisão de delicado, era governabilidade. Isso que me chamou muito a atenção nas negociações que eu vi e participei. Itamar tinha... demonstrava interesse para se tornar presidente? Sim, ele já estava imbuído disso, ele já estava vestido disso, ele já estava dentro disso, dessa missão, quer dizer, mas dentro na questão, como presidente, na questão maior, né, da liturgia do cargo, não na questão menor que a gente escuta hoje muito falar, né, mas na questão maior de ser o presidente da República que o Brasil estava precisando que assumisse. E que desejava desde muito antes, lá com a história do Tancredo, exato, com tudo que veio acontecendo politicamente no Brasil. O Brasil precisava virar essa página e não conseguiu virar tão rapidamente quanto nós desejávamos. Mas ele, de certa forma, estava
no caminho, ele sabia que estava nesse caminho. Né? Ele tinha uma marca que era difícil de tirar, né? Nós tínhamos eleito o Tancredo Neves e tivemos que conviver com o Sarney. Elegemos o Collor e teríamos que viver com o Itamar. Isso era uma marca muito ruim. Era uma questão muito ruim. Por isso, talvez por isso, o espírito dessa governabilidade, de dar essa governabilidade, dar essa tranquilidade para ele ser o presidente da República e não o vice. O Sarney foi vice a vida inteira. O Sarney assumiu, ficou 5 anos na cadeira como vice. Dizia-se, né, nos bastidores, que quem mandava era o Ulisses. Não é bem assim. Hoje diz que quem manda na Dilma é o Lula, mas não é bem assim. Nunca é bem assim. Quem está. Quem está. Quem tem a caneta na mão e assina tem a responsabilidade e o poder. Mas queria se tirar, quer dizer, queria se tirar isso do Itamar, até porque o Itamar rompeu com o anterior. Entendeu? O Itamar saiu do anterior e não ao contrário. Ele tinha que se dar a ele essa condição presidencial. Eu acho que se deu. E foi uma transição muito bacana. O Fernando Henrique, ele com o Fernando Henrique, o PSDB, na época, os tucanos, assumindo aquela postura. Eu acho que foi muito interessante e foi uma passagem histórica para o Brasil. E para o senhor? Para mim, com mais certeza, tarde, naquele dia... deve ter, de alguma maneira, influenciado a sua ideologia política, digamos assim. Com certeza. Esse encontro. Aí o senhor conta para a gente essa história daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e voltamos com mais perfil para você. Não sai daí não, é rapidinho.